Cristo, Rei e Sacerdote para sempre. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro Sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouve como é Rei. Eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouve como também é sacerdote pelo testemunho do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote, pela unção do crisma, foi Arão. Contudo, não se diz, segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir de sucessão o sacerdócio do Salvador. Com efeito, o sacerdócio de Arão mantinha-se pela sucessão. O sacerdócio do Salvador, porém, não passa a outro por sucessão, porque ele é o sacerdote que permanece para sempre, conforme o que está escrito. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador, segundo a carne, é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não foi ungido rei e sacerdote corporal, mas espiritualmente. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes, ungidos corporalmente com a unção do óleo, eram os reis ou sacerdotes. Não ambos em um só, mas um era rei e outro sacerdote. Unicamente a Cristo se devia a perfeição e plenitude de ambos, a ele que viera consumar a lei. Embora não possuísse cada um deles as duas regalias ao mesmo tempo, por serem ungidos corporalmente com o óleo real ou o óleo sacerdotal. Ambos eram chamados Cristos. O Salvador, porém, o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir-se o que dele se escreveu. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência a teus companheiros. Foi ungido mais que os companheiros de seu nome, quando o recebeu o óleo da alegria, que outro não é senão o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelo próprio Salvador. De fato, quando tomou e abriu o livro de Isaías, leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Declarou estar-se realizando esta profecia ali, aos ouvidos dos presentes. Pedro, o príncipe dos apóstolos, também afirma ser o próprio Espírito Santo, aquele crisma com que o ungido, o Salvador, quando, nos Atos dos Apóstolos, fala ao fidelíssimo e misericordioso centurião. Entre outras coisas, ele diz: começando da Galiléia, depois do batismo, pregado por João, Jesus Nazareno, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, passou fazendo portentos e maravilhas e libertando todos os possessos do demônio. Prestai, pois, atenção, diz Pedro, que esse Jesus, segundo a humanidade, foi ungido pelo Espírito Santo e poder. Por isto, com toda a verdade, esse Jesus,
segundo a carne, é Cristo, pois pela ação do Espírito Santo foi feito rei e sacerdote para sempre.